Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Agora 9 horas e 46 minutos, hoje dia 12 de abril, sábado, e eu trago para você uma matéria de Brad Garlinghouse dizendo que o processo da SEC contra a Ripple definitivamente acabou, que agora são novos ares, né, para a XRP na América do Norte e possivelmente o pagamento da multa será em XRP, o que pode criar a possibilidade ou que pode transformar o caso do depósito de ativos digitais, né? E a XRP, com esse montante, fazer parte do depósito de ativos digitais do governo federal americano, coisa que eu já adiantei aqui para vocês, né? Já há bastante tempo. Essa é uma opinião minha, você sabe disso. Então, matéria na tela. Vamos para o vídeo. Essa é a matéria de Coinpedia. Nid Kolhapur, que escreveu essa matéria. Ripple News Today. Garlinghouse confirma o fim do caso da SEC e mira o crescimento do XRP. A Ripple antecipa o fim de sua batalha jurídica na SEC, sinalizando uma mudança nas atitudes regulatórias de criptomoedas dos Estados Unidos da América. A aquisição da Hayden Hold pela Ripple por 1,1 bilhão 250 milhões de dólares destaca seus planos de expansão em meio às condições de mercado em evolução. A proposta da Ripple de pagar multas da SEC e XRP poderia potencialmente levar à inclusão do XRP nas reservas de ativos digitais dos Estados Unidos da América. O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, compartilhou recentemente novos detalhes sobre o fim da longa batalha judicial da empresa com a SEC. Agora que o novo presidente assumiu oficialmente a agência. Em entrevista à Fox Business, ele discutiu uma mudança na forma como o governo dos Estados Unidos da América enxerga as criptomoedas e apontou uma área importante que ainda precisa de regulamentação mais clara. Garlinghouse falou sobre a resolução do caso da Ripple com a SEC e como isso pode moldar o futuro das regras de criptomoedas no país. Ele observou que a postura do governo em relação aos ativos digitais começou a mudar, criando novas oportunidades para o setor no futuro. Outro tópico importante na entrevista foi a recente aquisição da Hayden Hold pela Ripple. Aqui diz 2 bilhões de dólares, ok? Mas a notícia que chegou para todos nós foi 1 bilhão 250 milhões de dólares. Um dos maiores negócios da história das criptomoedas. Garlinghouse disse que tal movimento não faria sentido um ano atrás, quando os reguladores eram abertamente hostis à indústria de criptomoedas. Agora, com as coisas mudando, a Ripple se sente confiante para entrar em uma nova fase após longa batalha com a SEC. E detalhe, né? A gente está aí na especulação da parceria da Ripple com a Ada Cardano. Parceria essa que foi antecipada pela própria Ripple em um tweet, em um X, né, perdão, onde a Ripple lança um vídeo falando sobre a tokenização de ativos do mundo real, que pode ter um mercado em 2033 de 19 trilhões de dólares, e o vídeo começa com o logotipo do token ADA Cardano. Foi a Ripple que fez isso, tá, gente? A Ripple havia reservado 125 milhões de dólares para uma possível multa da SEC. Agora que a situação mudou, a empresa está recuperando a maior parte desse dinheiro, juntamente com os juros auferidos. A SEC concordou em retirar o recurso e revogar a liminar permanente contra a Ripple, abrindo caminho para uma resolução definitiva. Pagar em XRP, uma jogada ousada com grandes implicações. Embora a batalha judicial esteja chegando ao fim, a Ripple ainda precisa pagar 50 milhões de dólares à SEC e ao governo dos Estados Unidos. Curiosamente, a empresa está em negociações para fazer esse pagamento em XRP, em vez de dólares americanos. Isso gerou uma onda de especulação. Será que o XRP poderia agora ser adicionado ao estoque de ativos digitais dos Estados Unidos da América? Os Estados Unidos manterão o XRP em seu estoque de ativos digitais? No âmbito de um programa lançado durante o atual mandato do presidente Trump, Estados Unidos da América estão construindo uma reserva nacional de criptomoedas, que já detém 16 bilhões de dólares em ativos como Bitcoin, Ether, USDT e BNB. Até o momento, não há XRP na mistura. O governo só aceita criptomoedas provenientes de confiscos civis ou criminais. Portanto, se a Ripple pagar a multa em XRP, isso poderá qualificar o ativo para inclusão
Caramba, eu já falei isso há alguns dias atrás, né? Ao preço atual do XRP, agora, a XRP, nesse momento, que é 9 horas e 51 minutos do dia 12 de abril, o Bitcoin vale 83.678 dólares, com acréscimo de 0,23 na última hora, acréscimo de 1,95 no último dia e um acréscimo de 0,61 na última semana. O que faz o market cap do Bitcoin está valendo 1 trilhão 660 bilhões de dólares. Ethereum troca de mãos agora por 1.599,40. Uma alta de 0,37 na última hora, uma alta de 2,67 no último dia e uma queda de 10,82 na última semana. Ethereum agora tem um market cap de 193 bilhões, com um volume de 11 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. XRP troca de mãos a 2,06 em dólares, uma alta de 0,19 na última hora, uma alta de 3,10 no último dia e uma queda de 3,67 na última semana. O market cap da XRP nesse momento, 120 bilhões de dólares e um volume nas últimas 24 horas de 2,8 bilhões de dólares. XRP está nesse momento 73 bilhões de dólares abaixo da Ethereum. E vamos acompanhar esse campeonato particular, né? Então, esse é o panorama agora da XRP e do mercado dos três primeiros, né? Você já sabe o preço atual do XRP, a multa de 50 milhões equivaleria mais ou menos 24 milhões de tokens XRP. No entanto, esta proposta ainda precisa da aprovação dos comissários da SEC, que devem votar em uma reunião de portas fechadas. Ainda não se sabe se o pagamento será aceito em XRP e como isso poderá afetar o mercado de criptomoedas em geral. Se o XRP acabar no cofre de criptomoedas do governo, será uma reviravolta que ninguém esperava, muito menos a SEC. Você já sabe a proposta que se eu fosse Brad Garlinghouse, eu apresentaria essa proposta para os validadores da XRP Ledger para colocar em votação e os validadores chegariam à conclusão, como sempre é feito na XRP Ledger, eu usaria a comunidade de validadores para chegar a essa conclusão. A multa é 50 milhões de dólares, ok? Eu pago 50 milhões de dólares em dólares ou eu dou 50 milhões de XRPs. Eu dobraria a multa, mas daria em XRP. Era essa proposta que eu faria e eu tiraria esses 50 milhões de XRPs do scroll da Ripple. Simples desse jeito. Eu pegaria o scroll que está lá, abriria uma votação na comunidade e pegaria, ao invés de pagar 24 milhões de dólares de XRPs, eu pagaria 50 milhões de XRPs. Eu faria uma proposta para o governo federal americano. 50 milhões de dólares ou para entrar no depósito do estoque americano lá do Tesouro Nacional, eu daria 50 milhões de XRPs. A XRP está parada no scroll, ela está ali, a Ripple detém essa moeda, os nós validariam, nós seríamos representados, nós detentores de XRP seríamos representados pelos nós, pelos validadores, e o que os validadores resolvessem seria feito. Imagina, 50 milhões de XRPs no depósito de ativos digitais do governo federal americano, ainda mais com a Ripple doando 25 milhões de XRPs para o depósito. Doação da Ripple. Depois de tudo que o governo federal americano fez com a Ripple, depois da SEC ter arrebentado com a Ripple durante 4 anos, a Ripple daria uma tapa de luva de pelica, né? Seria uma estratégia monumental da Ripple e provavelmente o governo americano não teria saída. Seriam mais 25 milhões de dólares entrando, seriam mais, hoje, 25 milhões de moedas, né, a 2 dólares, seriam 50 milhões de dólares a mais entrando nos cofres do governo americano, que está de pires na mão, né? 50 milhões é a multa, 50 milhões é a doação. Só com um único detalhe: esse valor tem que entrar para o depósito de ativo digital. Não pode ser vendido, não pode ser doado. O governo americano tem que manter essas 50 milhões de XRPs no depósito de ativos digitais. Olha isso, gente. Olha a visibilidade para a XRP.
Olha o marketing voltando para a XRP. Olha como a XRP seria notícia no mundo. Imagina, Ripple doa 25 milhões de moedas XRP. Pensa nisso. Olha que barato. 25 milhões seria a multa, 25 milhões de moeda, 25 milhões de moedas seria a doação. Seria, ao invés de 50 milhões, 100 milhões de dólares sairiam tudo do Scroll. Olha a mídia espontânea para Ripple. Olha como que uma moeda nativa da América do Norte ajuda a América do Norte com uma doação de 25 milhões de moedas XRPs. E vamos combinar, 25 milhões de moedas XRP doadas pela Ripple, dentro de um ecossistema, dentro de um núcleo, dentro de um escrow, dentro de um depósito de 42 bilhões de moedas, 25 milhões é o quê, gente? É praticamente nada. E já está no escrow mesmo. Quem sabe essa proposta chega lá na Ripple, né? Quem sabe a gente começa a divulgar isso, joga em Twitter, joga na mídia e isso chega na Ripple. Obviamente eles já pensaram sobre isso, mas quem sabe mais um a falar, né? É mais uma andorinha com a gotinha d'água no incêndio, ela está fazendo a parte dela, né? Que ela não vai apagar o fogo, todos sabemos, mas ela está fazendo a parte dela. Eu que estou fazendo a minha parte aqui. Quem sabe quanto uma sementinha em alguém da Ripple? Vai que, né? E aí, pessoal, gostou? Curtiu? Então deixa teu like, por favor. Muito obrigado a você, grato por você fazer parte desse canal, grato por você ter me ajudado a superar a meta de 15 mil inscritos. É uma honra, uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me prestando seu tempo, seu bem mais precioso e ajudando o canal. Grato por isso. Que audiência fantástica é a audiência do canal André Renato Cripto. Você é incrível. Você é mais que extraordinário. Alcançamos a meta de 15 mil inscritos e agora nós vamos mirar 20 mil inscritos até 31 de dezembro de 2025. Meta ousada, mas vamos trabalhar firmemente para isso. E eu sei que eu posso contar contigo. Ok? Grato por estar aqui. Dá o like no vídeo se você gostar, por favor. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação. Você já sabe que aqui funciona como um portal de notícia, né? Você vem aqui, critica, aprende a notícia, conhece a notícia, critica, valida, usa a inteligência artificial para ter mais certeza sobre a matéria e, a partir daí, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado das criptomoedas. Não sou consultor financeiro, não sou mentor financeiro e não dou indicação de compra ou venda de criptomoeda, ok? Um grande abraço, a gente se vê na jornada. Que bom saber que você está aí do outro lado. Fui! Até o próximo vídeo. Valeu!